Feira de cada mês que nós estamos aqui orando. Todas as demais nós estamos sempre estudando alguma coisa da parte de Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E nós começamos a falar sobre os dias da criação, o que eles têm a ver, o que mostra a realidade, o que apresenta as figuras representadas. Nós lemos lá no livro do profeta Isaías que Deus ele revela o fim desde o começo, né? Conhecemos a palavra de Deus, que ele diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então nós temos procurado trazer com os irmãos, falamos sobre o primeiro dia da criação, o segundo dia, o que Deus fez, começamos a falar sobre o terceiro, e aquilo que aconteceu ele na própria criação, naquele dia, mas também seguindo, né, em cada milênio o que estava acontecendo, representando cada um daqueles dias, porque nós mencionamos para os irmãos, olha, Deus ele não podia ter criado o mundo inteiro, todas as coisas em um único dia? Podia, mas ele não quis fazê-lo porque ele estava mostrando para nós alguma coisa, e nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus nos fala, né? Se ele mostra o final desde o começo, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Muitas pessoas às vezes, olha, não precisa ler o Velho Testamento porque ficou na antiguidade. O Velho Testamento é uma sombra das coisas futuras, né? A realidade evidentemente está no Novo Testamento, está no tempo do fim, está ainda mais para frente, mas tudo que foi escrito, né, para o nosso ensino foi deixado. Então nós vamos conhecer, e a palavra de Deus ela é bem clara, dizendo assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós mencionamos sobre o primeiro dia, que no primeiro dia da criação Deus cria alguma coisa, né? O que é que Deus cria no primeiro dia mesmo? Deus criou a luz, fazendo separação entre luz e trevas, né? Então nós observamos que dentro do primeiro dia de criação, Deus criou a luz, não havia criado o sol ainda, mas fazendo separação entre dia e noite, entre luz e trevas. E nós vemos tudo o que aconteceu no primeiro milênio da humanidade, vindo de Adão, depois através dos seus filhos, né, de Sete e de Caim, né, pegando a sua descendência, uma descendência da luz, onde depois vem o Salvador, inclusive dela, vindo por Sete, e a outra descendência de Caim, que ela vai até o dilúvio no segundo dia e no segundo milênio, né? No segundo milênio, no segundo dia, Deus então ele faz separação entre as águas de baixo e as águas de cima, e ele faz o firmamento, né? E essa expansão chamou-se de céu, e as águas em cima, as águas embaixo. E nós observamos que no segundo milênio Deus chama ali um homem, né, que chamava, como é que ele chamava mesmo? O homem que Deus chama para fazer uma arca, né, depois? Noé. Deus chama Noé e manda o dilúvio por volta do ano 2500, e cai o dilúvio, e as janelas do céu se abrem, e é derramada as águas de cima, as águas de baixo, e Deus destrói tudo, a não ser aqueles que estavam na arca, que era Noé com mais 7 dos seus familiares, né? E nós observamos também que ainda no meio desse dia, ainda também quando o povo sai do Egito, ali eles passam pelo meio do mar, e Deus abre também o mar, fazendo que o povo passa no meio da terra seca, né? Tudo isso aconteceu entre o ano, né, 2001 até 2000, no segundo dia foi que aconteceu, né? Nós vemos depois, no terceiro dia, que nós começamos a falar que Deus, eu falei 2500, na verdade 1500, né? E nós vemos aqui agora do terceiro dia que nós lemos essa porção, nós mencionamos um pouquinho, né? Só reforçar o texto, nós lemos aqui de Gênesis, capítulo 1, versículo 9 a seguir. Eu vou repetir o texto, que às vezes tem alguém que não acompanhou, não viu. Vamos pegar de novo o texto, e aí nós falamos um pouquinho, a gente vai dar sequência a esse texto, né? Que no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 9 até o 13, que nós lemos a abertura. Eu vou ler o 9, peço que os irmãos leiam, por favor, né? O 10, 11, 12, 13, só para a gente reforçar e já seguir um pouquinho. Assim, no versículo 9: E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou o mar. E viu Deus que era bom. Disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela
nós mencionamos para os irmãos, né, no dia 2, a Bíblia não fala que a separação das águas é bom, no dia 1º a luz é boa, aqui no 3º dia, tanto a porção de terra seca, ele diz que é bom, como as árvores que foram produzidas, ele fala que é bom também. Nós observamos então que essa separação que Deus tira do meio das águas, ele faz surgir uma porção de terra seca. Mencionamos, né, que no capítulo, no dia 2, o que Deus faz ali, as águas, elas apontam para línguas, povos e nações, todas as nações da terra, né? Ela mostra isso, a formação dos povos que vão surgindo a partir do dilúvio. E aqui nós observamos então que do meio das águas, do meio dos povos, Deus tira uma porção de terra seca. Mencionamos com os irmãos, inclusive, na quinta-feira que nós mencionamos sobre isso, a respeito de um homem que estava em Ur dos Caldeus, que Deus tira lá do meio da sua parentela, manda que ele saísse e fosse para um lugar que Deus havia designado que ele fosse. Ele saiu sem saber para onde ia, ele, sua esposa e justamente o seu sobrinho Ló, né? Eles vão peregrinar na terra que Deus havia mandado, esse homem chamado Abrão, né, até então. E aí depois ele tem o seu nome trocado para Abraão, né, e sua esposa Sarai, que tem o nome trocado para Sara, e nós vemos que isso aqui estava ali apontando para essa descendência, para a nação de Israel, que Deus estaria formando através de Abraão, que acontece no 3º dia, né? Nós vemos ali então que a partir do ano 2001 até o ano 3000 é esse o período que nós estamos fazendo aqui, e Abraão é chamado por volta do ano 2000, 2010, mais ou menos, que ele foi chamado, sai peregrinando e inicia toda a trajetória onde Deus tira esse povo, né? E aqui nós observamos que essas nações que estariam, Abraão, Isaac, Jacó, Efraim, Moisés, e vão indo para todas as tribos, né, e os descendentes de Abraão que Deus havia mandado para ele. E aqui nós observamos, não chegamos a ler, eu quero ler com os irmãos agora, no livro de Gênesis, no capítulo 22, versículos 16, vamos ler a partir do versículo 16, que Deus faz uma prova ali com Abraão, né? Lembrando para os irmãos que Abraão Deus havia prometido para ele um filho, e havia demorado tempo, havia passado, como esse filho não vinha, eles arrumam uma providência humana, né? Então o primeiro filho dele, juntamente com a escrava, é Ismael, mas não era esse o filho da promessa que Deus havia prometido. Então depois, aos 99 anos, Deus chama ele de novo, promete-lhe um filho, e Deus dá para ele o filho, que é o segundo filho dele, que chamava Isaac, né? E esse filho era o filho da promessa. E aí, passado um tempo, Deus pede que Abraão ofereça a ele um sacrifício e holocausto. E ele vai para o monte onde Deus havia designado, eles caminham por um período. Quando chega naquele monte, ele diz para os seus servos: ficai-vos aqui, eu vou, e após eu e o moço termos adorado, voltaremos para vós. E ali, quando ele vai para imolar seu filho, brada uma voz do céu, diz: Abraão, não faça tal. E Deus havia preparado ali um cordeiro para que pudesse ser imolado, e por causa disso, né, Deus faz uma outra promessa para Abraão, é o que nós vamos estar lendo agora, sobre a porção de terra seca, sobre a areia do mar, o que essas coisas significam na palavra de Deus. Então nós vamos ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 22, versículos 16 e 17. Eu leio o 16, os irmãos que sentir já pode ler o 17. Irmão, irmã, fica à vontade, tá? O versículo 16 e 17. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Amém. Então o que Deus promete? Por causa dele ter obedecido, Deus novamente faz essa promessa para ele, diz assim: olha,
porque me obedeceu, eu vou abençoar grandissimamente. Multiplicarei a tua descendência, a tua semente, e a semente dele que ele promete aqui de ser multiplicada, nós observamos duas coisas, né? Como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Então nós vemos aqui a promessa de Deus que ele teria uma descendência como a areia do mar e como as estrelas do céu. Nós, por enquanto, estaremos falando só sobre a areia do mar, tá? A descendência das estrelas do céu, a gente fala no próximo dia, porque acontecem mais coisas relacionadas a isso também. Então Deus promete para ele que isso aconteceria. Então nós observamos o seguinte, olha, que a descendência dele seria como a areia do mar. E aqui, irmãos, a gente trazendo isso para o nosso paralelo, quando nós vemos na Bíblia, né, nós vamos ver alguns textos falando a respeito de areia do mar, essa descendência dele que habitou na areia do mar, o que representa? Quando nós lemos a palavra de Deus, então a areia do mar está relacionado a que povo? De Israel, a nação de Israel. Assim como nós temos águas representando línguas, povos e nações, a porção de terra seca, a areia do mar, ela está relacionada à nação de Israel. A estrela do céu nós falamos daqui a pouquinho, vamos pegar então esse ponto. E aí essa promessa que Deus havia feito para ele, se nós pegarmos, existe alguns outros textos, a gente não vai ler todos eles, porque os irmãos conhecem, eu acho que fica claro para os irmãos. Quando ele parte da sua terra e sai para peregrinar, sai ele e sua mulher, não tinha filhos, era estéril, e também Ló, que ele sai peregrinando. Mas, ao passar do tempo, quando esse passado multiplicado, eles descem para a terra do Egito, através de José, né? José leva o seu pai para que pudesse estar habitando a terra de Gósen, ali no Egito, e quando ele sai, aquela família que desceu, eu não me lembro o número exatamente, se 71 ou 76 almas, é por aí, né? Então 70 e poucas pessoas que compunham a família quando eles descem para a terra do Egito. E perceba que Deus havia dito, né, que a descendência dele seria como a areia do mar, seria multiplicada. E quando eles saem ali do Egito, né, os irmãos lembram quantos mil homens saíram dali? 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Há alguns que estimam uma população entre 3 e 4 milhões de pessoas na época, né? Então Deus havia cumprido a promessa que fez para ele já naquele ponto. Mas eu quero ler um outro texto com os irmãos, que não é tão conhecido assim, lá no livro de 1 Reis, na época já do rei Salomão, e entendendo que Salomão já está no ano, os estudos mostram, irmãos, que a construção do templo de Salomão ele se deu no ano 3000, né? E nessa época já do rei Salomão, é mencionado sobre a nação de Judá e Israel. No livro de 1 Reis, no capítulo 4, livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 20. Primeiro Reis, capítulo 4, versículo 20. Os irmãos podem achar com calma. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como areia que está junto ao mar em multidão, comendo, bebendo e alegrando-se. Muito bem. O que nós lemos aqui? Qual que foi a promessa que Deus fez a Abraão? Que a descendência dele seria de que jeito? A família dele, a descendência de Abraão seria de que jeito? Como a areia do mar. Os irmãos prestaram atenção no texto aqui. Era, pois, os de Judá e Israel, né? Por que Judá e Israel? A gente percebe ali que ao passar do tempo as nações, ainda que na época do profeta Salomão já foi dividido, era dividido, não ainda era o Reino Unido, mas havia ali 12 tribos de Israel, 2 tribos ao norte, 10 tribos ao norte e 2 ao sul, formada ali por Benjamim, Judá, e as restantes compunham a nação de Israel. Então ele disse assim, olha, era pois os de Judá e Israel, muitos, como a areia
que está ao pé do mar em multidão, comendo, bebendo e alegrando-se. Lembrando para os irmãos que Abraão, Deus chama ele nasce ali começando os anos 2000, né, por volta de 2010, e na época de Salomão era o ano 3000, então se passaram aproximadamente 1000 anos, desde que Deus chama Abraão, ele faz as promessas. E 1000 anos, nós percebemos aqui pela palavra de Deus que ainda não existia as estrelas, nação da estrela do céu, mas já existia a nação chamada como areia do mar, a nação de Israel, judeus e todas as demais tribos de Israel, Israel todo. E Salomão aqui no texto é mencionado que na época dele, a nação de Israel era como a areia do mar. Já havia uma multidão muito grande, Deus havia cumprido essa descendência que Deus havia prometido a Abraão, a descendência terrena já havia surgido, já havia nascido, né? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos esse termo no Novo Testamento sobre a areia do mar, nós entendemos que Deus está falando da nação de Israel. Os irmãos querem ver? Olha que interessante, no livro de aos Romanos, capítulo 9, versículo 27, já no Novo Testamento, falando da nação de Israel, olha como é que é falado sobre a nação de Israel. 70? Então, acho que juntando a família dele, que dava 70 e poucas almas, né? Então, desceu para o Egito 70 almas, que José com a sua família estava lá, e os que desceram depois, deu 70, né? Na descida para lá. E quando ele sai de lá, sai 600 mil homens. E aqui, irmãos, olha, a Bíblia nos fala que, voltando, né, para o Novo Testamento agora, falando a respeito da nação de Israel, como é tratado a nação de Israel. Livro de aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 27. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, permanecente será salvo. Muito bem, irmãos, olha o que ele está dizendo aqui. Olha, ainda que o profeta Isaías falava a respeito de Israel, e nós estamos lendo aos Romanos, mas é uma citação do profeta Isaías, ainda que seja como o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque remanescente é interessante a gente falar sobre os remanescentes, mas em outro momento que os remanescentes são outros, né? Depois um outro Israel. Mas então nós observamos aqui que é tratado a nação de Israel quando Deus chama, quando Deus fala com Abraão, que promete que a sua descendência seria como a areia do mar, e nós percebemos isso no período de 1000 anos, né? Do ano 2001 até o ano 3000, na época de Salomão, nós já encontramos a promessa de Deus cumprida, que ele seria como a areia do mar. Então, recapitulando o que nós falamos, essa porção de terra seca que Deus faz surgir no terceiro dia, chamando uma pessoa e criando uma nação, Deus tira do meio das águas, do meio das nações, uma nova nação, faz uma nova nação, que Deus diz para ele que seria uma nação, né, que era uma propriedade peculiar de Deus. O que acontece então no terceiro dia? A formação da nação de Israel acontece dentro do período de 1000 anos, aí do ano 2000 ao ano 3000, a porção de terra seca, figura que está lá no Velho Testamento, trazendo nos dias da criação, nós vemos se cumprir na promessa que Deus havia feito para ele da descendência da areia do mar. Ainda faltam as estrelas do céu, mas a areia do mar ela já aparece, está clara aqui para nós vermos. Está claro para os irmãos? Você fez assim, queria perguntar ou não? Só levantou a mão, só fez assim com a mão, né? Então, a gente vê, é isso que Deus havia prometido. Então, a areia do mar se refere à nação de Israel. Irmãos, e é por que é interessante nós falarmos sobre essas coisas? Muitas vezes a gente quer entender o livro do Apocalipse, mas a gente não conhece o que está escrito na Velha Aliança, no início da Bíblia. Quando nós pegamos o período do Êxodo, quando nós pegamos o período de libertação, que Deus tira a nação de Israel do meio do Egito, né? As figuras que nós vamos ler
no livro de Apocalipse são as mesmas mencionadas ali, as pragas que os irmãos vão vendo, nas taças da ira de Deus. Irmãos, pode ler, as pragas que estão sendo derramadas foram as que aconteceu no Egito. Então, se nós não lermos, não entendermos o Velho Testamento, fica difícil de nós compreendermos o Novo, muitas coisas, inclusive sobre o livro de Apocalipse. Olha que coisa interessante, quero ler com os irmãos, já lemos bastante vezes, mas no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1. Livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. A gente vai ler só o primeiro, lá fala das bestas, né? Tem no capítulo 13 falando de 2 bestas, vai falar da primeira aqui agora. Sobre a areia do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Muito bem. Já lemos esse texto bastante vezes, né? Falando a respeito do arrebatamento, das bestas e tudo mais. Mas, se nós lermos agora, com esse detalhe que nós aprendemos aí do terceiro dia, que a areia do mar está se referindo à nação de Israel, o que nós encontramos de novo nesse texto, nós olharmos de uma forma um pouco mais atenta? Alguém percebe alguma coisa diferente aí nesse texto? Por exemplo, na onde que vai surgir essa besta? E pus-me sobre a areia do mar, ou seja, sobre a nação de Israel, e da nação de Israel eu vi subir do mar, ou seja, das nações, uma besta. Então, o que nós percebemos nesse texto? Assim, olha, Deus está mostrando para nós uma localização de onde vai surgir a besta. A areia do mar, ele estando na areia do mar, ou seja, estando na nação de Israel, vê surgir uma besta surgindo das águas, ou seja, a água são das nações. Não é que a besta surge de Israel, mas ela aparece em Israel vindo das nações. É isso que a figura que a gente percebe nesse texto. E quando nós falamos dessa besta, essa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, aonde nós encontramos uma besta com 7 cabeças e 10 chifres? No profeta Daniel, né? Ainda que não tem uma besta, mas que existe 4 bestas. Se nós somarmos a cabeça daquelas bestas de Daniel 7, quantas cabeças nós temos? Os irmãos lembram das bestas que estavam lá no profeta Daniel? Olha lá o profeta Daniel, capítulo 7. Vou dar uma olhadinha rapidinho, só para a gente ver se nós localizamos essas bestas aqui, ó. Profeta Daniel, capítulo 7. Daniel 7, 4. A primeira besta que surgiu do grande mar, olha que coisa interessante, ele está mostrando lá que surgiu do grande mar. Mar são línguas, povos e nações, mas o grande mar está localizado naquela região de Israel, né? 4 animais grandes, diferentes uns dos outros. O primeiro era como leão, ele tinha asas de águia, e olhei até que foram arrancadas as asas, foi levantado e posto de pé como um homem. Nós vamos falar sobre esses animais que já falamos outro dia, né? O segundo animal era semelhante a um urso, levantou de um lado, na boca 3 costelas, 3 dentes e tal. Então temos 2. O leopardo que tinha 4, no versículo 6. O leopardo que tinha 4 asas de aves nas suas costas, tinha também esse animal 4 cabeças. Olha, o primeiro animal, o leão, tem uma cabeça. O segundo animal é um urso, tem uma cabeça. O terceiro animal é o leopardo, quantas cabeças? 4, com 2. E o quarto animal, horrível e espantoso, uma cabeça. Se nós somarmos a cabeça desses 4 animais, quantas cabeças nós temos? 7 cabeças. Dentro desses 4 animais, o horrível e espantoso, quantos chifres tinha na sua cabeça?
versículo 7. Acharam? Depois disso, eu continuei olhando as minhas visões da noite, aqui o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços os que pisavam os seus pés, sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes deles e tinha 10 pontas ou 10 chifres, e depois, mais para frente, nós vamos ver que foi arrancada 3, subiu uma ponta pequena, que ela cresceu muito. Então, esse animal, ele tinha quantas cabeças? A soma desses 4 animais. 7 cabeças e 10 chifres. A besta do Apocalipse, que surge do mar, ela tem 7 cabeças e tem 10 chifres. Então a gente observa que se trata de uma, em vez de 4 animais, ele junta em um único animal, porém representando exatamente os mesmos animais, que havia, falando daqueles reinos, pegando a Babilônia, Medo Persa, grego. Vemos aqui o romano, anteriormente tinha os egípcios e os assírios também, que está incorporado nessas cabeças, e depois fica o período do sétimo, dos 10 chifres, que são os mesmos daqueles que está lá no capítulo 2 de Daniel, onde aquela estátua que tem 10 dedos, que são misturados terra com ferro, que eles não se misturam, e ali nós vemos aqui exatamente essa mesma formação. Então a gente lê o capítulo 13 de Apocalipse e fica mais fácil de nós entender de que besta se trata isso, na onde que ela vai surgir e como é que ela é composta. Na verdade, é composta de todos esses reinos anteriores. Amém? Ficou claro para todo mundo aqui? O terceiro dia? O terceiro dia é curtinho, Os irmãos vê a nação de Israel, pronto, tá tranquilo, não tem muito o que a gente falar, e ela se dá de Abraão até o ano 3000, onde Salomão edifica o templo, Então a gente vai falar um pouquinho sobre o quarto dia, então, vamos para o quarto dia, que tem mais detalhe para conosco, lembrando que o quarto dia, então ele parte do ano 3001 até o ano 4000, ou o ano 1, o ano 0, que se dá em Cristo, tá? Só que a gente vai falar um pouquinho sobre essas datas também. No o quarto dia, ele está no livro de Gênesis, ia falar primeiro Gênesis, no Gênesis 1, 14 até o 19. A gente vai fazer a leitura. Eu vou ler o 14, irmãos, pode ficar à vontade para ler até o 19, tá bom? Livro de Gênesis 1, verso 14, diz assim: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam ele por sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Foi tarde, a parte. Muito bem, então nós temos o quarto dia, O que é criado no quarto dia e qual que é a semelhança que tem com o primeiro dia, Se os irmãos lembrar um pouquinho, a gente tem uma semelhança com o primeiro dia. O que acontece no primeiro dia? Deus cria a luz, faz separação entre luz e trevas, mas não tinha o sol, Deus havia feito a luz, e eu sempre comento com os irmãos, falo, olha, mas a pessoa diz que o sol tem luz própria, mas Deus já fez a luz antes do sol. E não estou dizendo que o sol não tenha luz própria agora, mas Deus fez luz antes de fazer o sol. Então ele fez luminares na expansão do céu, para fazer separação entre dia e noite, porém havia lá a luz, que fez o dia, a noite, foi tarde, manhã, porque já existia a luz. Mas agora o que Deus faz, esses astros, Ele faz o sol, a lua e as estrelas. Esses astros são feitos, no versículo que nós lemos aqui, no versículo 14,
e sejam ele para sinais. A pergunta que eu faço é o seguinte: para que serve um sinal? Para sinalizar. O sinal serve para sinalizar, indicar alguma coisa, ele está mostrando alguma coisa. Quando você está andando aí numa rodovia e tem algum problema, tem uma placa sinalizando alguma coisa. Às vezes você não percebe, mas a placa está dizendo lá. E ele fala aqui de sinais, né, para tempos determinados. Nesse tempo determinado, a gente vai começar a observar na velha aliança que os tempos determinados também são chamados de moedes ou encontros, festas. Esses astros, eles servem para fazer a separação do dia e da noite, mas para marcar também os tempos, o encontro, os moedes de Deus que era tratado. Nós falamos sobre as festas que havia com a nação de Israel, 7 festas. A primeira delas, a segunda, a terceira, todas elas se davam regimentada com base no calendário lunar, com base na lua. Toda vez a festa de lua nova, né, quando se iniciava um novo ciclo, é que se marcava o início de um novo ano. Por exemplo, no primeiro do mês, né, o primeiro mês do ano, mês de Abib ou de Nissan, que foi dado, ele era marcado também pela lua nova. Todos eles eram marcados pela lua nova. Os 7 festas, os 7 encontros que tinha, embora na verdade eram 3 grandes encontros, né, porque o primeiro ciclo de festas acontecia no primeiro mês, que era a festa da Páscoa, dos Asmos e das primícias, esse primeiro encontro. E depois nós tínhamos 50 dias depois, um segundo encontro que se dava os 50 dias depois, né, o Pentecoste. E depois, no mês 7, no dia 1º do 7, havia o terceiro ciclo de festas, que no dia 1º do 7, com a mudança da lua nova, você tinha a festa das trombetas, que no dia 1º do 7 tocava essas trombetas, do dia 1º até o dia 10, no dia 10 o povo reunia. Então essas trombetas eram tocadas para chamar as pessoas para o dia da festa da expiação, né? Já mencionamos sobre o dia da festa da expiação também. E depois nós tínhamos a última festa, que é a festa das cabanas, que encerrava o ciclo de festas, que era a última das festas deles. Então perceba que esses sinais eram para tempos determinados, medir os tempos e os anos, né? Então eles fez esses grandes 2 luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e também fez as estrelas, e fez separação entre luz e trevas, que está relacionado então ao primeiro dia, né? E aqui nós percebemos, irmãos, que tem uma realidade maior do que havia no primeiro dia, né? O que representa então Sol, Lua e as estrelas? Se, como eu mencionei para os irmãos, a Lua servia para que eles pudessem ter os encontros, as datas determinadas, o tempo determinado. Essa Lua, ela está apontando para quê? Na onde que se davam as festas? Na nova aliança ou na velha aliança? Velha aliança. Então a lua, nós vamos perceber que ela está relacionada com a aliança dada com o povo de Israel para Moisés, que embora era um tempo de trevas, era um tempo de escuridão. O que acontece quando você está numa noite sem lua? Não é escuro? Mas quando a lua cheia, ela está ali no céu, o que acontece? Fica mais claro? Fica mais claro. E quando sai o sol? Bom, aí não tem trevas, né? Então, o que a lua mostra? Ela mostra o resplendor do sol, ou seja, um pouco de luz, não a totalidade de luz, no meio da escuridão. Então, Deus faz separação da noite e do dia, luz e trevas, mas para a nação de Israel é dada a lei. Nós vamos perceber que alguns textos ele fala a esse respeito, porque quando eu falo do sol, se a lua ela representa a velha aliança, ela é uma sombra do sol, a sombra da realidade. O que é o sol? Quem que é chamado de sol na Bíblia? Jesus. Ele é o sol. Ele é a realidade. A velha aliança, o Velho Testamento, que vai da lei até os profetas, e o último profeta é João, nós temos as sombras. Se alguém pode dizer assim, pastor, mas aí Cristo ele veio depois do ano 4000. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Porque não é bem assim.
Então, a lua foram criadas para tempo determinado. Deixa eu ver, aqui, irmãos, nós mostramos também que desde o primeiro dia ele é chamado de tardes e manhã. E até mencionamos para os irmãos, por que tarde e manhã? Porque para eles vem primeiro a noite e depois vem o dia. Mas se nós olharmos com um olhar bem mais atento, primeiro veio o quê? Antes de Cristo, o que veio? A lei para o povo de Israel. Então a lei veio primeiro, a graça veio depois, a graça apontando para Cristo. E tarde e manhã, primeiro a lei, depois a graça. Primeiro a lei dada a Deus, a Moisés, e depois a graça através de Cristo, né? Então por isso também que é tarde e manhã que vem primeiro, né? Então o que mais que a gente vai falar aqui? O sol, a lua tipifica, né? A gente vai ver aqui falando a respeito da lei dos profetas. A lei de Moisés aponta para a lua, a graça manifestada em Cristo aponta para o sol. Nós vamos ler um texto, né, do Novo Testamento, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, falando um pouquinho a esse respeito, né? E tem bastante conexões aqui no livro de 1 João, né, ou melhor, João 1 e João 2, a gente vai encontrar muitas figuras de Gênesis 1 e Gênesis 2 também, tá? Então aqui nós vamos falar um pouquinho de sol e lua, e depois de estrela. Nós falamos que Deus havia feito uma promessa para Abraão, da descendência dele seria como a areia do mar, que se cumpriu, até Salomão já havia se cumprido, mas a estrela do céu ainda não, né? A promessa que Deus fez para Abraão, e aqui no quarto dia é criado também as estrelas. O que está aprontando as estrelas, tá bom? No Evangelho de João, a gente vai ler alguns, até o 23, está bastante, porque ele fica claro da gente entender. No Evangelho de João, no capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 4, né? Do versículo 1 fala que no princípio era o verbo, mas vamos pegar do versículo 4, que interessa para nós a respeito da luz. João. Nele quem? Em Cristo Jesus, né? Então só para reforçar aqui, nele, em Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Desce nas trevas, e as trevas não a compreendem. Um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, por João. Para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade que era por Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas lhe perguntarem: quem és tu? Eu não sou Cristo. Perguntaram: Então, que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Para que demos resposta àquele que nos enviaram, e diz de ti mesmo. Diz
Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém, até aqui, né? Mas perceba alguns detalhes que tem aqui nesse texto, né? Aqui nós vamos ver, falando a respeito de duas pessoas, né? João Batista testificando a respeito de Cristo, e a Bíblia nos fala, não peguei o texto aqui, mas diz que os profetas eles vão até João. João foi o último dos profetas, né? Então vai até ele. E aqui nós vemos esse paralelo de luz e trevas, e ele trata aqui, desde o primeiro versículo, que em Cristo estava a vida, e a vida é a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Que trevas que ele está falando? Irmãos, acho que é de lua e de sol, de escuridão. Quais são as trevas que não compreenderam essa luz que é Jesus? Os homens que estavam sem Cristo, estavam em trevas, né? Então, ele diz assim, olha, ele é a verdadeira luz. E a gente ouve o seguinte, olha, a lua, ela não tem luz. O sol tem luz? Tem. O sol tem uma luz que resplandece, mas a lua não. O que resplandece a lua? De onde que vem o brilho dela? O reflexo do sol, né? Então ele resplandece a luz do sol. Então vemos aqui, olha, que ele era luz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era a luz, mas veio para testificar da luz. O que a luz faz? Reflete a luz do sol. O que João fazia? Estava testificando dele? Não, estava testificando do sol, da luz, falando a respeito de Cristo. Então, o último profeta que teve, todos os profetas, a lei e os profetas, vai até João. João foi o último dos profetas, né? E aqui ele fala, ó, ele é a verdadeira luz. Quem que é ele? Cristo, que alumia todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, não conheceu, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu o poder de ser chamados filhos de Deus aos que crê no seu nome. No versículo 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, né? A sua glória, o seu resplendor. Glória tratando de resplendor. O sol tem luz? Tem. Tem resplendor? Tem. Então, olhando para o quarto dia, o que está falando de luz? De sol, de lua, né? A lua está falando a respeito do que havia falado da lei, dos profetas, e Cristo é o sol que ele está mencionando aqui. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça vem de Cristo. João, esse é o testemunho de João. E aí perguntaram para João, né? Você é o Cristo? E ele disse, não sou o Cristo. Tu és Elias? Não sou Elias. Tu é profeta? Não sou o profeta. E ele era o profeta, foi o último dos profetas, mas mesmo ele sendo, e a Bíblia fala, Cristo falando a respeito de João, diz que não havia nenhum homem nascido de mulher maior do que João. João, ele estava representando, indicando, né, todas as pessoas que vinham a ele e se batizado por eles, ele apontava para que cresça naquilo que vinha após ele, ou seja, em Cristo. Então a gente observa aqui que Cristo é a luz, João está representando a lua, que ela não tem o seu próprio brilho. Ainda, irmãos, vamos ver aqui. Mesmo ele sabendo que ele era o profeta, por que ele não quis declarar a não ser o profeta? Então, veja que João, o que eles falam assim, olha, Jesus está batizando mais que você lá do outro lado. E o que João fala? Convém que ele cresça e comigo que eu diminua. A Bíblia fala que a gente precisa aprender de Jesus que ele é manso e humilde, né? João não se reconhecia um profeta, ele se considerava uma pessoa qualquer, um homem qualquer, mas na verdade foi um homem escolhido por Deus para que pudesse testificar dele, né? Então ele não tinha, assim como a gente vê a respeito de Cristo, que ele não teve como homem ser usurpação igual a Deus, João não se achava digno de ser chamado um profeta, embora ele falava de Cristo, mas Cristo fala dele como sendo o último dos profetas, o maior dos profetas, foi João Batista. Mas ele não falava por causa de, não tinha o ego de, não, eu sou um grande profeta. Não, eu sou a voz do que ele clama no deserto, mandou eu falar, eu estou falando, só cumprir o que foi me mandado, né? Mas era isso, não tinha, primeiro Cristo, não é eu que sou um grande personagem, não, ele que é o
personagem, vocês têm que recorrer a ele mesmo, né? Então, irmãos, como nós falamos assim, olha, nós vemos que no Velho Testamento a velha aliança veio, apontava para a lua, né? Veio a lei, os profetas representando a velha aliança, que lemos em João, que nele estava a vida. Vemos que as plantas precisam de sol para que possa sobreviver. Nós precisamos da luz de Cristo para sobreviver. Tem muita sombra aqui nesse respeito, outro significado para nós termos a nossa vida, né? A treva mencionada aqui é que estava no tempo lá de trás, que o povo estava em treva, não havia luz, havia um resplendor para a nação de Israel, que Deus chamou, deu para eles ali a lei. Para as demais nações da terra, todas elas estavam condenadas, porque tem a nação de Israel, o resto é tudo gentil, e não tinha a lei de Deus para com eles, né? João foi o último profeta, que não era luz, apenas testificava. João refletia a luz de Cristo, né? Então a lua, depois vem o sol. Ele disse, olha, quando perguntaram que a respeito de Cristo, ele falando que embora Cristo fosse antes de João, né? Então nós vemos esse ciclo que vai se repetindo. E o Velho Testamento, a gente vê que ele é tratado para a gente como sombras, né? O que é a realidade? A realidade é de Cristo para frente. No Velho Testamento, tudo são sombras apontando para alguma coisa, e muitas vezes a pessoa não entende que é cumprir a lei, não a necessidade, né? Aqui, como nós falamos de Cristo, olha, falamos lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, e eu não peguei o versículo, né? Fugiu o versículo aqui, mas é Malaquias, capítulo 4. Mas para vós que temeis o meu nome, eu marquei aqui Malaquias, mas faltou o capítulo 4:2. Isso. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Quem que é o sol? Malaquias 4, 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, saireis e saltarei como bezerro no cevadouro, né? Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem que é o sol? Cristo é o sol. Ainda no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 3, falando a respeito de luz e trevas, né? João 3,17. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Ainda na sequência ele continua dizendo, versículo 20, porque todo aquele que faz mal odeia a luz, e não vem para a luz para que suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, né? Então Jesus é a luz do mundo, né? E ele mesmo fala a respeito disso no Evangelho de João, no capítulo 9, ele falando que ele é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. A gente não vai ler porque os irmãos já conhecem aí, né? Jesus é a luz do mundo, né, irmãos? O que ilumina o mundo? Não é o sol? E Cristo também da mesma forma. Então Cristo, ele traz essa figura do sol para a gente. Através dele faz a separação de luz e treva, através do sol, através de Cristo. Aquele que está em Cristo, ele sai das trevas e vem para a sua maravilhosa luz. É isso que diz a palavra de Deus. Ainda como filhos, né, nós já lemos um texto, mas eu quero ler com os irmãos novamente, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses, no capítulo 5, vamos ler do versículo 4, 5 e 6, vamos ler todos, não? É um texto conhecido, mas as horas vão se passando.
A gente vê se termina o quarto dia hoje aqui. Tessalonicenses 5:4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, nos demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, irmãos, o que o texto está falando? Da volta de Cristo como ladrão, né, de noite, mas ele diz assim, olha, mas vós, irmãos, não está em treva, mas em luz, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Então, para quem que é a volta de Cristo como ladrão? Para aquele que está em treva, que não está prestando atenção. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Vocês não estão mais em treva, não são filho da noite. Por que que faz parte do filho do dia? Porque recebeu aquele que é a luz. Cristo é a luz do mundo. Cristo é o sol da justiça. E nós, como filhos de Deus, também precisamos resplandecer a luz, né, nos nossos corações, as nossas vidas, né? O versículo 2 Coríntios 4, 5 e 6. Vamos ler mais esse versículo aqui. Fala, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Somos filhos do dia, pertencemos ao filho do sol, sol da justiça, né? Temos isso na nossa vida. 2 Coríntios 4, versículo 4, 5 e 6. Esse século que nós vivemos tem um Deus, né? Olha o que ele diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos de Deus por amor de Jesus. Porque Deus disse que das trevas resplandeça a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, né? Então nós observamos que ele é tratado aqui como luz e treva, que o Evangelho ele resplandece, Cristo dá para nós uma iluminação muda, e só quem tem luz própria para poder dar essa luz. Então Cristo representa o sol, né? Vou ler só mais um versículo aqui, irmãos, para nós pegar a descendência, falar das estrelas, né? No livro de 1 Pedro, Pedro escreve também a esse respeito, né? 1 Pedro 2,9. 2,9. 1 Pedro 2,9. Sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso, então olha, nós chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, né? Resplandecendo sempre a luz de Cristo. E então o que eu trazia para os irmãos aqui, olha, foi criado no quarto dia o quê? A lua, o sol que nós mencionamos, a lua apontando para a velha aliança, o sol apontando para Cristo. E faltou aqui a gente falar um pouquinho das estrelas. O que são as estrelas? Se a velha aliança está representada pela lua, o sol representando Cristo, quem são as estrelas? A geração, as sementes, né? Os descendentes de Abraão, da carne é o quê? Terra, areia do mar. E ele está falando de uma outra geração, estrela dos céus. Vamos ver aqui que está apontando aqui, né? Nós já lemos lá em Gênesis 22, só vou reforçar que diz assim, ó, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia. Então, a areia da praia nós falamos, né? Então, quem são as estrelas do céu, né? O que elas representam? Aí nós vamos ver aqui, olha, eu quero ler um texto com os irmãos, que Paulo escreve isso aos Gálatas, no capítulo 3 de Gálatas, versículos 6, 7, 8 e 9.
Verso 7: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Veja que os filhos de Abraão não são só os da carne, a descendência de Isaque, a descendência de Ismael. No versículo 8: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, veja, irmãos, que Deus anunciou o evangelho primeiro a Abraão. E ele está dizendo que Deus já havia de justificar os gentios, ele falou isso a ele, e por isso diz que todas as nações seriam benditas nele, de sorte que são os da fé que estão benditos em Abraão, não os da carne, né? Ainda Romanos, vamos ler em Hebreus, né? Ganhamos um tempinho aqui, dá para a gente ler. Romanos, o texto que eu ia pegar é Romanos 9, assim: isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa, né? Que são contados como descendentes. Romanos 9 está falando a esse respeito. Mas o texto de Hebreus 11, eu acho que é mais interessante a gente ler, porque dá para a gente entender um pouquinho aqui. Hebreus 11, versículo 8, vamos ler a partir do versículo 8 até o 19, tem 11 versículos aí. Hebreus 11, 19 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra ali, morando em cabanas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos dos guarda do Altíssimo e construtor é Deus. Eu só fazer uma pequena pausa no versículo 10. Olha, ele habitou na terra da promessa, em terra alheia, morando em cabanas com seu filho, né, Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos. Essa cidade que ele está citando, os irmãos acham que é Jerusalém da terra? Olha, ainda que ele morou lá, mas ele esperava uma cidade que tem fundamentos, do qual o artífice construtor é Deus. Ele está esperando uma outra terra, a descendência do céu. Por isso também, de um só, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que há na praia do mar. O que nós vemos aqui? Estrela do céu e areia da praia do mar. O que ele está mostrando para nós? Duas descendências, uma descendência terrena e uma descendência espiritual. No versículo 11 que eu li, né? No versículo 12: todos morreram na fé, sem ter recebido a promessa, mas vendo-a de longe, crendo, abraçaram e confessaram ser estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que dizem isso claramente mostra que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus também não lhes envergonha dele de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Versículo 11, ou 18: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus é poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura recobrou. Perceba que a terra que ele fala como uma figura. A terra que Deus havia prometido, Jerusalém, aqui terrena, ela está apontando, era só uma figura de uma outra Jerusalém. De que Jerusalém que é a realidade? A celestial que desce do alto, né? O Apocalipse fala a esse respeito. Então, as estrelas, quem que são as estrelas, irmãos? As estrelas, na verdade, são os descendentes da fé, aqueles que recebem Cristo. As estrelas, a descendência terrena veio dos seus filhos, da promessa, a nação de Israel. A descendência espiritual, os filhos das estrelas. Nós estamos falando de todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus, que receberam a promessa, porque Deus prometeu para eles já há muito tempo lá atrás, né?
Até aqui tranquilo? Estou vendo mais algum texto aqui, se eu leio com os irmãos aqui. Olha que coisa interessante. Quando nós falamos a respeito das estrelas, irmãos, eu quero voltar com os irmãos lá no livro do profeta Daniel, que nós já falamos também sobre ele. Livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Vamos ler do 1, 2 e 3. Daniel, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, diz assim. Pode achar, espera um pouquinho. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta em favor dos seus filhos, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Que tempo é esse que ele está falando? Nós já falamos sobre o profeta Daniel, não é? Um tempo de angústia. Qual que é o tempo de angústia? Tempo de grande tribulação, da grande tribulação. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. De quem que ele está falando aqui das estrelas? Firmamento, estrela? Os servos de Deus, né? Os gentios convertidos, judeus convertidos, não importa, aqui não há mais separação, né? Então ele trata do momento aqui da ressurreição, que todos serão como as estrelas do céu, firmamento do céu. Paulo, lá no 1 Coríntios 15, ele fala que existe corpos celeste e corpo terrestre, que a glória do celeste é diferente do terrestre, né? Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até uma estrela se difere da outra estrela. As estrelas não são todas iguais, são diferentes. Embora a gente olhe aqui, parece que é uma coisa só, mas cada estrela é diferente de outra estrela, e ela reflete essa glória, né? E ele diz assim: assim também na ressurreição dos mortos, semeia-se em corrupção, ressuscita em corrupção. E ele trata de corpo celeste, a nação que ele trata, no versículo do que nós lemos aqui, do quarto dia, criação, sol, lua e as estrelas, né? Embora a lua veio antes do sol, porque estava representando a lei dada por Moisés, o sol representado por Cristo, as estrelas está se referindo à igreja que passaria a ser formada a partir de Cristo, né? A partir da volta, da primeira vinda de Cristo. Quando nós lemos lá, vamos voltar um pouquinho, ir lá para o final, né? No capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9. Sete, 9. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava diante do trono perante o Cordeiro, trazendo vestes brancas com palmas nas suas mãos. Aquela conversa que tem: quem são esses? Esses que vieram de grande tribulação. Quem que veio de grande tribulação? Aqui também, irmãos, é muito interessante, porque muitas pessoas dizem: não, a igreja não passa pela grande tribulação, é só para a nação de Israel. No capítulo 7 que nós lemos aqui, se a gente ler o capítulo 7, vai ver que a conversa, olha, quem são esses? É uma multidão, não sei, né? De onde que vem? Isso aqui veio da grande tribulação. Quando ocorre a grande tribulação? No momento da besta, no momento, se a igreja não estaria por aqui, não poderia ter uma multidão de nações, tribos, povos, línguas, que estava diante do trono trajando vestes brancas, né? Então, a descendência do céu está caracterizada justamente aqui, né? E para terminar mesmo, né? Como diz, terminar faz mais meia hora falando, né? No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1.
Embora aqui alguém vai lembrar, lembra que quando José teve um sonho, né? Lembra que ele sonhou, teve um sonho com sol, lua, estrelas? Qual que era o sonho, né? O que acontecia no sonho? Quem que era o sol lá? O sol era seu pai, a mãe, a lua, e as estrelas era ele e os seus irmãos. Tanto o sol, a lua, as estrelas se curvava diante de uma estrela, né? Que já havia essa representação também lá no Velho Testamento, que estava tratando lá. Aqui no livro de Apocalipse, versículo 12, verso 1, o que ele diz? Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, o que a gente está vendo aqui? Uma mulher, um sinal, uma mulher que estava vestida de sol, resplandecia suas vestes. Vestida de sol, é vestida do quê? O que é o sol? Cristo. Ela está vestida de Cristo, né? Tendo a lua debaixo dos seus pés. Por que ela está pisando a lua? A lua já ficou, velha aliança, Velho Testamento, ela foi usada, mas não está mais sendo vigorada. Tendo debaixo dos seus pés, né, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essas 12 estrelas que está sendo representada se refere às 12 tribos de Israel, a nação de Israel. Essa mulher representava isso. Eu só estou lendo esse texto para os irmãos, que assim, veja que tudo que a gente vê lá no Velho Testamento, a gente vai enxergar aqui no Novo Testamento, e se nós entendermos o que significa essas figuras, fica mais fácil de nós entendermos, né? Então, a velha aliança havia passado, está agora debaixo de uma nova aliança. Quarto dia, o que Deus faz? Separa, então, sol, lua e as estrelas. Mas alguém pode dizer assim, o pastor está falando que isso aí é até o quarto dia ele vai do ano 3000 até o ano 4000. Cristo não veio depois da nossa era, então, né, não seria já no ano 5000, né, passando dos 4001 até os 5? Não. Os irmãos sabem que Cristo nasceu antes de Cristo? Da era? O nascimento de Cristo, as pessoas às vezes têm dado quando foi que ele nasceu, e aí estudiosos às vezes apontam que Cristo tem que ter nascido no mínimo 6 anos antes da era cristã, ou seja, antes de Cristo. Por quê? Porque quando Herodes morreu, ele morreu no ano 4 antes da era cristã. E quando Herodes manda matar as crianças, quantos anos que são as crianças que ele manda matar? De 2 anos para baixo. Por que de 2 anos para baixo? Porque ele não sabia exatamente quando Cristo havia nascido. Então ele sabia que estava nesse período de 2 anos. Então, se ele morreu no ano 4 e ele mandou matar crianças com 2 anos, pelo menos, então assim, Cristo teria que ter nascido pelo menos 6 anos antes da era cristã. Pode ser 7, pode ser 8, mas é pelo menos 6 anos antes da era cristã. E lembrando que esse período do Sol, Lua, as estrelas, ele é um período que nós estamos falando do ano 3001 até o ano 4000. Cristo nasceu antes do ano 4000. Encerra-se esse período, que agora nós vamos ver depois no 5º dia e no 6º dia, que agora a gente não vai encontrar. No 5º dia a gente encontra bastante, pelo menos algumas referências bíblicas, né? Do 6º dia é a nossa época, a gente não vai encontrar muita referência bíblica, alguma coisinha, mas os estudos nossos mesmo, que a Bíblia não está tratando, registrando o que está acontecendo nos nossos dias. Mas, então, até por volta do ano 4000, né, Cristo nasceu, o Sol da Justiça nasceu. É lógico que o ministério dele se dá já no 5º dia, não no 4º, né? Ele nasceu, se forma isso tudo aqui nesse período. Amém? Até aqui tranquilo? Então, primeiro dia, separação entre luz e trevas. Falamos, Deus ele tira os filhos da luz, os filhos da treva. No segundo, né, tem separação das águas. Então, faz-se a separação das águas, porque depois veio o dilúvio, água de cima, água de baixo. Mas águas, ela aponta para línguas, tribos e nações. Nós vimos que existe toda a formação
depois dos descendentes de Noé saíram da arca, nasceu todos os povos existentes, né? Então todas as nações saíram ali dos tribos, línguas e nações. No terceiro dia Deus faz surgir uma porção de terra seca no meio da água. Essa porção está referindo-se à nação de Israel. E depois, no quarto dia, sol, luas, estrelas, referindo-se à velha aliança, à nova aliança e à descendência das estrelas do céu de Abraão. É isso que está apontando até o quarto dia. Falta para nós o quinto, sexto e o sétimo, né? Mas é importante que até o quinto dia esteja, até o quarto dia esteja tudo certo. Não tem dúvida para os irmãos? Se tiver, pode perguntar, senão a gente já encerra. E não havendo dúvida, né? Como diz, fale agora ou fale depois, mas e não havendo dúvida, Mondair, pois não. Então, quem que é mulher vestida de sol? Lembrando, irmãos, assim, olha, Apocalipse é um livro figurativo, são todas figuras. O que representa a mulher também? Assim como águas representa povos, mulher também representa povo. Mulher, além de representar povo, ela também representa a igreja, né? Porque a gente vai ver que quando fala lá em Efésios 5, 22, falando, vós mulheres, esteja em tudo sujeita a vosso marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres. Grande é o mistério que eu digo, em relação a Cristo, a igreja. E nós, a igreja está sendo preparada como uma noiva, então a mulher ela se refere a povo em determinado momento ou à igreja. E quando a gente vê aqui, existe uma discussão, né, sobre o livro de Apocalipse 12, quem que é essa mulher? Porque alguns dizem assim, essa mulher é a igreja. Mas a gente vai observar que essa mulher estava grávida para dar à luz a um filho varão, e esse filho varão estava ali, a serpente aguardando, né, o dragão aguardando para que pudesse tomar o seu filho, e aquele filho foi tomado para Deus. Ele não conseguiu pegar e vai fazer guerra ao remanescente. E aí fica-se algumas questões. Olha, primeiro que, se a mulher é a igreja, nós estamos dizendo que Cristo nasceu da igreja, ou o contrário, a igreja nasceu de Cristo. Mas Cristo veio da nação de Israel? Veio. Então Cristo veio da nação de Israel. Então, em primeiro momento, essa mulher que é tratada, que tem lá a nação de Israel, né, que estava vestida de Cristo, já havia passado a primeira aliança e tendo a sua cabeça a descendência espiritual, a nação de Israel, ela nasce Cristo. Mas existe também algumas interpretações, sim, em primeiro momento, essa mulher tem essa interpretação, mas a mulher também representa a igreja, porque a igreja também está revestida de Cristo. Então, em primeiro momento, mais histórico, lá atrás, o nascimento de Cristo, porém, essa mulher tem uma representação dupla também da igreja que está vestida de Cristo, né? Então, as interpretações que tem são isso, a mulher representa ou povo ou igreja em determinado momento que é tratado, assim como águas, assim como terra, e a gente precisa ver o contexto. Mas, inicialmente, o primeiro momento se trata da nação de Israel, de onde Cristo vem. E, segundo momento, também traz para nós aí uma sombra, uma realidade, ou uma outra camada, tratando também a respeito da igreja. Tanto é que ela faz, o dragão vai fazer guerra ao remanescente, né? E quem que é o remanescente? O remanescente, se for Israel, está falando só de Israel. Mas o remanescente também já inclui a igreja no meio, porque nós vemos Paulo falando a respeito disso, que não é judeu que é nascido judeu, mas aquele que se converte a Cristo. Então a nação, hoje, a noiva de Cristo, ela é formada por gentios e por judeus, né? Então Oséias diz, olha, um povo que não era povo, chamei um povo que não era povo, e a nação de Israel sempre foi povo, né? Mas a igreja ela é inserida também futuramente. Então, esse remanescente, né, que ele trata exatamente da igreja, faz parte do remanescente também. Então, está a nação de Israel, mas a igreja entra em parte também. Tranquilo? Passa diretrizes para nós, daquilo que ele fez fazer. E tudo que ele fez,
ficou bem feito e ele se alegrou em fazer, né? No capítulo 6, versículo 6 De Apocalipse. de Gênesis, Gênesis. lá fala que ele se arrependeu de ter feito o homem e isso pesou em seu coração. Eu queria dar a explicação desse versículo. Sim. Porque ele não arrepende, né? Tudo que ele faz bem feito. Mas estou falando assim, olha, porque Deus, quando ele viu a corrupção do homem, ele arrependeu-se de ter feito o homem. E como é que Deus vai se arrepender? Arrepender se faz uma coisa, puxa, eu não devia ter feito. Mas o que acontece é que na tradução para o português, e a maior parte das Bíblias está arrependeu-se. Mas se você procurar o original, ele não é que ele se arrependeu, ele entristeceu-se. O termo correto não é um arrependimento, porque Deus não pode se arrepender de alguma coisa. Deus sabia, Ele sabe o que vai fazer, como é que Ele se vai arrepender de alguma coisa? Então, esse texto, você pegando o original para o português, ele seria, a tradução correta entristeceu-se. Deus entristeceu do homem, não que Ele arrependeu de ter feito o homem. Entristeceu-se porque Deus fez o homem para ser perfeito, para que pudesse obedecer, mas Ele desobedeceu. Assim como nós encontramos no Novo Testamento, assim, não entristeçai-vos o Espírito Santo. Eu posso entristecer o Espírito Santo? Sim. Mas não é que Deus de fato se arrependeu. Deus não se arrepende do que Ele faz. Mas o correto é entristeceu-se. E nem é homem para se arrependa, né? Filho do homem para se arrependa. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Como é que fica esse texto? Está vendo? Tem uma contradição bíblica. Não tem contradição. Deus não se arrependeu, Ele entristeceu-se, porém na tradução para o português acabou se colocando essa palavra. Por quê? Na verdade, a língua portuguesa ela é muito complexa, porque dependendo da situação, a palavra muda o contexto, né? Se a gente pegar uma palavra simples, a gente não sabe muito bem o que eu estou falando, né? Por exemplo, se eu dizer casa, né? O que significa? Alguém fala, está falando de uma habitação? Eu posso falar, estou falando para a pessoa que ela deve se casar. É diferente. Então, uma palavra só eu não sei. Às vezes, na tradução, o sinônimo que foi colocado, a pessoa acabou traduzindo para arrependeu, mas Deus não é homem e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não pode se arrepender. Então, o original entristeceu-se Deus. Pastor, lá de Saul, também fala que Deus se arrependeu, não se arrependeu. E na destruição de Nínive, lá de Jonas, também não se arrependeu, entristeceu também. Sim. As três passagens. A irmã Carla já fez um estudo uma vez, pegou ainda, perguntou esses textos, mas eu não lembro muito bem onde eles estão. Então tem lá de Saul também, não é que Deus arrependeu. De Nínive também, não é que Deus se arrependeu, Deus entristeceu. Né? Então é isso que aconteceu. Tá bom? Mais alguma pergunta ou podemos encerrar pelo quarto dia? Ficou claro para todo mundo? Então, estando claro para todos, né? Vamos estar agradecendo a Deus, lembrando os irmãos que nesse sábado nós não teremos o culto no Templo do Jardim Marquese, teremos a confraternização, o culto vai ser lá na chácara, né? Então todos os irmãos que forem, tem pedido lá principalmente para o almoço do sábado, que coloque para saber quantas pessoas vão almoçar, será sábado e domingo, né? Depois eu passo o endereço para os irmãos que eu não lembro de cabeça aqui, né? Então também aviso aí pela internet, vai todo mundo lá, né? Tá bom? Então nós vamos estar agradecendo a Deus, que os irmãos, nós convidamos a todos para participar da confraternização, que Jesus nos abençoa cada um dos que estão à distância, que Jesus possa dar a tua graça e que possa nos sustentar. Permitindo Deus, na próxima quinta-feira nós estaremos falando mais alguma coisa. Eu não sei se a gente fala sobre o Natal, para alguns irmãos às vezes acabam esquecendo, né? Mas nós temos mais 3 dias aqui para estar tratando, o 5º, o 6º e o 7º. O 6º é mais fácil, né? Porque é mais histórico, e no 7º é do futuro que a gente vai estar tratando. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu de estar aqui. Convido o pastor Oswaldo, né, para fazer a oração final, que Jesus possa estar abençoando cada um nessa noite.